Terminado o expediente, passaremos agora ao tema livre. Ouviremos em primeiro o vereador professor Giovanni. Senhor presidente, Kiyoshi Hirakawa, senhores vereadores, vereador, público aqui presente. Só um minutinho só. Deixa eu acertar o... Ok. O professor Giovanni tem 15 minutos, com direito à concessão de apartes. Bom, vou começar falando hoje, eu tenho dois temas a tratar aqui. Um deles é o projeto 59 que nós recebemos hoje. O projeto 59 trata de 185 mil e ele traz em sua mensagem melhorias no Parque Municipal Horto Florestal Antônio Anselmo. Então, eu sei que esse projeto vai ser discutido, mas eu não posso deixar de lembrar o verdadeiro teor desse projeto. O prefeito Peixinho, quando entrou, fez uma alteração aí deu uma maquiada nesse projeto. Esse projeto, na verdade, é uma emenda parlamentar conseguida pelo vereador Arnaldo Sindicato para a reforma de um barracão que fica na entrada do Horto Florestal. Esse barracão já serviu ali, né? Já teve as oficinas da prefeitura, e ele então foi conseguido esta verba no total de R$ 487.500 para reforma deste barracão. Então, já é a segunda vez que vem essa revisão dessa dotação, porque agora esse projeto traz ampliando o prazo para terminar essa reforma, e ainda falta dos R$ 487.500, falta utilizar lá R$ 185 mil. Isso é dotação necessária para que possa concluir a reforma do barracão. Mas aí ele aparece sempre aqui com essa nomenclatura, né? Melhorias no Parque Municipal Horto Antônio Anselmo. Não é verdade. O horto continua lá abandonado. Nós temos lá funcionário do meio ambiente dedicado que quer manter o horto funcionando, mas nós sabemos que está abandonado. A casa, o casarão, está abandonado e caindo cada dia mais. A casa que foi colocado fogo criminalmente, né, de forma para destruir um patrimônio histórico, está lá, não foi feito mais nada. Então, só lembrando que Mairinque teve a oportunidade de receber 3 milhões no passado e não recebeu. Nós temos que lembrar que este é um patrimônio histórico e precisa ser cuidado. A gente sai por aí, a gente vê as cidades cuidando do seu patrimônio histórico com carinho. Então, o Parque Florestal, o Parque Municipal Antônio Anselmo continua lá abandonado, precisando de cuidados. A população só vai passar a frequentar quando ele estiver bem cuidado. Quando tivemos aqui o projeto, eu já falei da minha ideia, que é tornar aquela ruazinha que existe de uma única mão. E, portanto, precisa construir uma outra parte para que dê acesso e só tenha mão única, entrada de um lado e saída do outro. Porque a gente vê qualquer evento que tem lá, que tem veículos entrando e saindo, é um problema aquela ruazinha estreita. Mas o fato é que a gente precisa estar sempre lembrando,
este é um patrimônio histórico de Mairinque que está abandonado. E os países de primeiro mundo mostraram e têm mostrado essa lição para a gente. Que dá para a gente aliar as duas coisas, que é rumar para o futuro, para o progresso, ter duplicação de avenidas, de estradas, sem destruir o patrimônio histórico. Cuidar da história daquele local é dever do município. Então a gente vai estar sempre lembrando que este projeto que nós vamos aprovar com certeza, porque verba orçamentária a gente não rejeita, ele é para a reforma do barracão, que é claro, quando estiver pronto, a prefeitura poderá destinar o uso desse barracão para fins culturais, até para fins de meio ambiente, enfim. Mas ele não faz parte do que nós chamamos de horto florestal. Dá uma parte? Pois não, vereador. Com a parte, vereador Túlio Camargo, por 1 minuto. Obrigado, quero parabenizá-lo por essa preocupação com o nosso horto, e é justamente isso que muitas vezes nos entristece, é ver o fato de que a nossa cidade regrediu em muito. Eu me lembro muito bem das grandes festas no nosso horto, eu me lembro quando eu e o Toninho inauguramos aquele museu com tantas peças, com tantos documentos, que depois virou pó, virou nada. Eu me lembro dos casamentos ali, dos jogos. E a mesma coisa acontece em outras partes do município, aquela praça nossa da Vila Sorocabana, onde os noivos iam tirar foto com fonte luminosa. Eu me lembro do nosso belíssimo hospital, como estávamos dizendo aqui. Eu me lembro das grandes festas na nossa FEPEMA. E então, tudo isso realmente nos entristece. E aí a gente realmente se preocupa e espera que o nosso executivo tenha soluções melhores para essas coisas. Para que a gente, pelo menos, recupere tudo de bom que a gente tinha, inclusive o nosso horto florestal, que é um patrimônio histórico, e os mairinquenses reclamem com razão, já não tem nada para se fazer aqui. Então, pelo menos o nosso horto como ponto turístico e de lazer para todos. Obrigado, vereador. Então, eu acho que um caminho que a gente precisa é criar uma identidade forte para o município. Eu coloquei no jornal desse final de semana as boas-vindas à primavera e eu pus uma foto com hortênsias. O horto florestal tem lá uma série de espaços, né, na entrada que é cheio de hortênsias, porque era a flor favorita da esposa do engenheiro Henrique Cheveng. Então, a gente tem história, tem que resgatar, transformar isso num símbolo que seja forte. Eu me lembro das várias discussões que nós tivemos nos fóruns de cultura, de alguém se questionando qual é a comida típica de Mairinque. Está na hora da gente pensar nisso, de resgatar a história, transformar isso em algo sólido, para que os nossos jovens conheçam e tenham orgulho da nossa história. O segundo assunto que eu quero falar, já adiantei um pouquinho aqui, é a questão da reportagem que foi falada, que apareceu no... A reportagem que apareceu na TV Tem na semana passada, falando da questão da saúde, do atendimento demorado lá no PA, e aí diz o seguinte, como justificativa para que os médicos que a prefeitura está pagando parcelado à empresa, e a empresa não está repassando aos médicos, a justificativa é assim: queda na arrecadação. Ah, caiu muito a arrecadação. Então, eu peguei aqui o jornal de 28 de julho, com prestação de contas. Isso é público, não só está no jornal, está no site da prefeitura. Prestação de contas da prefeitura ao terceiro bimestre, que vai até junho, né? Maio e junho. No terceiro bimestre, nós temos previsão orçamentária para este ano, R$ 146.422.578. Então, numa conta rápida, até junho, que é o mês 6, nós teríamos que ter a metade disso.
a metade de 140 é 70. A metade de 146 é 73 milhões. Muito bem. Previsto, então, para arrecadação, receita para o município, até junho era de 73.211. E o município arrecadou até junho 78.594.102 reais e 72 centavos. Portanto, 5 milhões a mais do previsto. Ou seja, até junho não teve queda na receita. Muito pelo contrário. 5 milhões a mais. Há algum tempo, isso já aconteceu em Mairinque, de o serviço público estar com problemas e os governantes tentarem dizer que é queda na arrecadação. Como eu disse ali, eu ainda vou investigar os meses de julho e agosto para ver como é que está se comportando. Mas o fato é que até junho está aqui demonstrado no balancete e publicado. Receita de 78.594.102 reais. Sendo que o previsto era 73.211. Então, isto é uma arrecadação a mais. É um superávit de 5 milhões. Então, a gente espera, né, que realmente o serviço público venha a ser de qualidade e que o ex-prefeito, quando estava aqui, dizia: dinheiro tem, o problema é a ineficiência. Chamava o ex-prefeito Binho de incompetente o tempo todo. Só lembrando, eu estou aqui para ajudar. Só lembrando que não venha contar mentira nessa casa, dizer que é falta de arrecadação. Se tem problema, tem que resolver. Essa casa está aqui para dar todo o suporte. Se é questão de dotação orçamentária, manda para cá que a gente aprova. O vereador Peixinho falava aqui, na saúde não pode isso, não pode aquilo, não pode ter... Está na hora dele mostrar, como prefeito, que ele vai fazer o que falava. Que é não deixar faltar remédio. E a gente vê as reclamações aí. Que é ter um atendimento no PA de qualidade. Então, a gente espera que esse tipo de reportagem a gente não veja mais Mairinque aparecendo na televisão sempre por causa de problemas. Tem que sair por coisa boa. E a gente está aqui para torcer sempre pela melhoria do nosso município, para ajudar no que for necessário e para fiscalizar e cobrar o trabalho do prefeito Peixinho ou de qualquer um que esteja lá no executivo. Tem que garantir um serviço de qualidade, está lá um princípio constitucional, eficiência, transparência, está aqui, ó. Não pode falar diferente do que está aqui. Isso aqui é prestação de contas. Tem contador que assina, o prefeito assina. Então tem que falar a verdade para a população. Por que é que está pagando a empresa que está no PA parcelado? Tem que justificar aqui para os vereadores, para que a gente possa entender essa situação. Presidente, muito obrigado. Boa noite a todos.